Oi galera, tudo bom? Então, depois aí de um mês passado, transcorrido janeiro, primeiro mês do ano, queria conversar com vocês um pouquinho sobre os livros então que eu adquiri nesse mês. Então vamos a mais um Barganhas. Primeiro eu fui viajar e lá no Egito eu acabei comprando algumas coisas bastante sobre o país. A gente queria alguns livros de história, alguns livros que falassem mais sobre as coisas que a gente tinha visto para poder estudar aqui em casa e conseguir falar, tipo, essa foto é disso. E a gente correu atrás de livros que só tem no mercado deles lá, que só tem por conta de ser pro turismo local. Eu sempre fucei os livros que a gente gostaria de comprar e eu tava comparando sempre pela internet para ver se eles conseguiam entregar em casa, mas boa parte dos livros que a gente queria comprar realmente só tinha a edição que era do museu específico ou que só vendia lá, não vem pro Brasil, sei lá. Então começamos assim, a gente comprou um guia do Museu do Cairo. O museu tem 2 andares, a parte de cima é só dedicada ao Tutankhamon, ou Tutankhamon, né, pronunciam diferente. O museu está sendo agora transportado, eles construíram um novo museu, bem mais amplo, que vai ter espaço para muito mais coisas. Quando a gente foi, eles estavam inclusive catalogando uma parte do acervo e estavam já transportando e levando embora. E aí, é muito grande, gente, dá para passar facilmente um dia inteiro lá e ainda sair de lá com o sentimento de não ver tudo que eu queria ter visto. Então a gente decidiu comprar um guia que a gente comprou no Museu da Mumificação, mas que é um guia sobre o Museu do Cairo. Então ele traz, por exemplo, as fotos ampliadas e em boa resolução, e em seguida ele explica pra gente o que é aquela peça, de onde ela foi tirada, quantos anos ela tem. Então tem bastante coisa no livro, com detalhes que a gente não consegue ver direito por conta, né, das telas de proteção, por conta dos vidros. Aqui tem um mapa do museu, muito legal para você saber onde cada coisa tá, né? Então tem um mapinha. E muito bacana, muito bonito. Essas fotos lá dentro tem várias salas que você não pode tirar foto, então você não teria acesso a isso aqui mesmo, né? Se você pudesse ter batido suas fotos com seu celular ou com sua câmera. Então, compramos um guia em inglês, tá? Infelizmente eles tinham só em inglês, em espanhol, francês, alemão, português, ninguém fabrica nada, né? É uma tristeza. Aí a gente conheceu uma livraria que tá lá, acho que faz mais de 60 anos, é uma livraria bastante antiga lá do Egito. Lá em Cairo mesmo, o nosso guia levou a gente lá pra conhecer. Em Cairo não, mentira, em Luxor. Aí ele levou a gente pra conhecer, a gente passou um dia tarde lá passeando, só vendo um mercado local, uma sorveteria local, a gente queria ver um pouco do que o pessoal que mora lá realmente faz. E ele nos levou nessa livraria onde o nosso guia mesmo adquire os livros que ele usa pra estudo e etc. E de lá a gente comprou 3 coisas muito bacanas. Primeiro foi um guiazinho pequenininho, tanto que ele fala que é concisa a história do Egito, mas é que ele é muito bacana, ele tem uma diagramação dessas folhas que vão abrindo, certo? Então ele tem um mapa, os mapinhas aqui do lado, focando cada um numa coisa diferente, seja um Nilo, área de plantio, onde estão as tumbas, etc. E ele mostra pra gente as dinastias e alguns fatos históricos importantes, porque chegou uma hora que o nosso guia tava falando, não, porque o fulano que matou ciclano, eu falava, mas esse cara foi antes daquele outro faraó e eu já não sabia mais quem era filho de quem tava pegando quem, tá, um negócio meio complexo. A gente comprou um mapinha, a parte de trás é lisinha, não tem nada, e é um papel fotográfico bem legal, assim. E assim, é um guia pra desespero, entendeu? Nada que, tipo, não é um livro de história, né, gente? É só pra você tirar aquela consulta rápida e básica que você precisa fazer no momento. Então, esse aqui é só um mapinha. E o nosso guia, conforme a gente fosse vendo os templos, ele ia indicando pra gente como que as coisas deveriam ter sido naquela época e tal. E ele trouxe pra gente um livro muito bacana, que daí eu gostei muito e a gente decidiu comprar. Ele faz parte de uma trilogia, mas só lançaram os 2 primeiros até agora, que são esses 2 livros aqui, que seriam um tour pelo Egito. Os 3 livros são esses, só que a gente só tem o primeiro e o segundo até agora. Esse aqui, ele tá em fase de acabamento e só vendia lá, eu não achei nenhuma livraria que entregasse aqui no Brasil, então a gente vai ter que pedir pro nosso guia comprar lá e enviar pra gente pelo correio. O que esse guia faz? Ele mostra pra gente como está hoje e como era antes. Então, por exemplo, deixa eu achar uma imagem decente aqui. Ele mostra pra gente como está a situação hoje, a gente visitou esses espaços, e aí quando você vira, ele faz uma reconstrução, tudo desenhado, né? Em projeção ali no computador, de como seria aquele lugar
na época, né, em que ele estava em uso ainda. E aí vem um trechinho de explicação, mas coisas bastante sucintas, assim, é que a gente realmente queria ter uma noção do que a gente estava vendo e como deveria ser aquilo que a gente estava vendo. Nós gostamos bastante. Então um deles, o primeiro fala só sobre os templos de Karnak e Luxor, que são templos que ficam na cidade de Luxor, um de frente para o outro, 3 km de distância e alinhados. E esse aqui são outros templos espalhados pelo Egito. Esse aqui é um pouquinho mais complexo e a gente viu bastante coisa daqui também. E aí, compramos um guia mesmo de, sei lá, dos monumentos mais famosos que a gente visitou. Então é Antigo Egito. Esse nem tiramos o saquinho ainda. Tinha em várias línguas, menos português. E mimos, tá? Lá eles fazem tudo em papiro. Tudo que você puder imaginar, eles têm em papiro. Versão papiro. É tipo, tudo que eles fazem, eles falam sobre, então, a primeira tentativa, né? Talvez não a primeira. Há controvérsias a respeito disso. Mas dessa tentativa de fabricar uma coisa que você pudesse escrever e fosse transportável. E não uma pedra que você carregasse no bolso, né? Então a gente foi conhecer uma loja de papiro. Eles mostraram como é feito. A gente pôde pegar, mexer, né, de tentar pintar, escrever nele, muito legal. A gente acabou comprando umas telinhas pra colocar em casa, pra enfeitar a casa, e a gente comprou alguns marcadores de página, olha que sucesso. Inclusive com um alfabeto em hieroglíficos ou em hieróglifos. Cada hora eu escuto um troço diferente, chegou uma hora que eu desisti de aprender como é que se fala, porque cada hora um professor de história pronuncia diferente. Nós compramos a versão Minion também, que é pequenininha, que já tá faltando alguns porque eu já comecei a dar de presente. Bom, pelo Egito foi isso que adquirimos. E aí, quando eu voltei pra casa, tinha chegado algumas coisas aqui. Então, primeiro chegou o livro da Tag, do mês de janeiro, que é o Retorno, eu não sei falar esse nome. Como se fala isso aqui? Bride Shed, é isso? Que seja, não sei de quem é, dessa Evelyn Vogue, sei lá como é que se fala o nome dela. É uma edição, de novo, específica, com uma folhinha de guarda muito bacana, com o nosso marcador. Esse aqui é um pouquinho maiorzinho que os outros. Foi uma indicação do Luiz Fernando Veríssimo. Eu não sei do que se trata. E eu preciso de ajuda, gente. Eu tô acumulando esses livros da Tag aqui em casa e eu não quero parar de assinar porque eu gosto das indicações. Quando eu vou ver os livrinhos, eu falo, nossa, que da hora, quero muito ler. Mas eu tô acumulando, eu não tô dando conta de ler os livros. Alguém tem, tipo, um super projeto em mente dos livros da Tag para tirar o atraso? Porque eu tenho, tipo, uns 20 livros deles aqui que eu quero ler. Se você tiver um super projeto assim, por favor, me convida, tá? Me explica o que você tá fazendo que eu quero fazer junto com você, porque eu não tô dando conta de ler essas coisas. E aí o brindezinho da Tag do mês de janeiro foi o calendáriozinho de 2018. Esse calendário eu não achei nada prático. Eu já vi o da Mel, tava na casa dela e ela me mostrou o brinde antes, safada. Já tava lá pendurada na casa dela, coitada, ela não teve culpa. Eu falei, ai que lindo, quando eu fui ver. Ela, então vai chegar pra você. Sacana, né? Aí eu me auto-boicotei, né? Então eu já comecei a fuçar no calendário dela pra ver como é que era. E ele é um calendário que você pendura, né? Aí eu já achei meio esquisito, porque eu não gosto de ficar fazendo muitos furos na parede. Acho que é trauma da mania do meu pai, eu não gosto de furar a parede. Então ele tem um trocinho aqui pra você pendurar. E é aquele calendário que você tem que ir puxando, né? Porque isso aqui é presinho, ele é como se fosse aquelas pranchetas de anotação, sabe? E aí você vai tirando, mas ele não tem o calendário do mês anterior e do mês posterior. Não dá, tipo, se você tirar isso aqui e jogar fora, daí quando você precisar voltar pro mês anterior pra comparar uma data, você não vai ter. Gente, eu gosto de calendário de mesa. Sabe aquele calendário da caixa, entendeu? Que eles te entregam no banco quando você vai? Aquilo é calendário decente, porque daí você vai virando e você consegue ver todos os meses bonitinho, daí lá no final tem o ano inteirinho seguinte, na primeira página tem o ano anterior inteirinho, bonitinho lá, e fica na mesa, não tem que furar, e você pode anotar coisas nele, e você não arranca nada, ele tá lá inteiro até o final do ano. Sabe, Tag, o que vocês mandaram o ano passado, inclusive com motivos literários, quando o escritor X nasceu, quando ele escreveu o livro e tal, foi tão mais legal. Voltem a fazer aquele calendário. Esse aqui eu confesso que ele é bem mais bonito, mas ele não é funcional. Não gostei desse aqui, mas eu vou usar, né? Porque já que tá aqui eu vou usar, mas não fiquei fã, tá? Aí eu tinha que comprar um dos livros do vestibular, que acabou trocando, saiu Cidade às Serras e entrou A Relíquia, do mesmo escritor, o Essa de Queiroz, e aproveitei então que eu ia comprar, eu queria
né, adquirir mais um, que é o terceiro livro da série napolitana. Eu li os 2 primeiros durante a viagem. E aí eu falei, putz, eu tinha o 4º em casa, que tá ali no cantinho. E eu falei, gente, e se eu gostar da série? Eu vou querer muito ler o terceiro. E a hora que eu chegar em casa, eu preciso ter o livro em casa. Então eu encomendei, a hora que eu voltei de viagem, o livro estava aqui. Então aí chegou o História de Quem Foge e de Quem Fica, que é o terceiro volume. Comprei o do Essa de Queiroz, A Relíquia, da editora Moderna. E por final, comprei mais um da Helena Ferrante, que acho que era o único que eu não tinha dela, que é o Dias de Abandono. Tá no plastiquinho ainda, espero que quando eu terminar a série napolitana eu entre nos outros, porque eu tenho esse e o A Filha Perdida. Tem mais algum dela que eu deveria ter? Ah, eu tenho também o infantil, que é verdade, o infantil chegou junto com essa caixinha, que é aquele Uma Noite na Praia, que eu já li e eu não gostei, então eu já passei ele pra frente, ele nem mais está aqui, tá? Tem mais algum dela que eu deveria ter, gente, que não tá aqui? Porque se eu tivesse, me avisa, que eu tô gostando muito dessa moça, viu? É bem legal as coisas que ela escreve, pesadas, assim, uns tapas na cara que você sai meio atordoado do livro. Mas tô gostando. Então é isso, gente. Chegaram várias coisas, comprei algumas coisas e bola pra frente. Vamos ver o que vai acontecer de compras e empréstimos e trocas em fevereiro, certo? Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.